Bom dia, muita paz nesse seu coração lindo. Tudo que nós queremos pedir para Deus hoje é saúde, não é? Então nós pedimos ao Pai que nos abençoe, que nos proteja, coloque uma parede de proteção em nossa volta, para que nós estejamos protegidos contra os males deste mundo. Hoje nós vamos voltar para Gênesis, que faz parte do curso bíblico, e nós estamos começando o capítulo 26. O título de hoje é Por que a história se repetiu? Mas que história é essa? A história de Abraão. Como tudo começou na vida de Abraão, está se repetindo agora com Isaac, o seu filho. Deus escolheu Isaac para levar toda a descendência abraâmica até os dias de hoje. E essa pergunta eu vou deixar em aberto. Quero que no decorrer do vídeo, dos áudios, vocês prestem muita atenção, que é para ver se vocês respondem para vocês mesmos essa pergunta: por que a história se repetiu? Agora nós vamos para os áudios, para a gente ver o que está falando na Bíblia e para alguns comentários. Lembrem-se que eu comecei a usar áudios para economizar tempo, para que o vídeo não fique muito comprido, mas eu voltarei para fazer alguns comentários. Leitura de Gênesis 26, de 1 a 13. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: Ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: Na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse a Abimeleque: Tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com sua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher
certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Essa fome que estava ocorrendo naquela época não era a mesma fome da época de Abraão, mas Isaque queria encontrar uma terra mais fértil para ele se estabelecer. E daí ele foi para Gerar, mas Deus estava advertindo Isaque que não fosse para o Egito. Vocês sabem por quê? Porque o Egito é a terra onde iria escravizar o povo israelita. E o lugar em que Isaque estava era a terra prometida por Deus para os israelitas. Então Deus queria que Isaque se estabelecesse nessa área, não em Egito. E quero falar também sobre as bênçãos que Deus deu a Abraão e agora está dando a Isaque. É o mesmo tipo de bênção. Ele abençoou com terra, sementes e bênçãos para que tudo fosse bem. Proteção também é uma das bênçãos. Mas vamos ver que Deus estava contando com a ação de Isaque. Deus simplesmente não fez um passo de mágica para que Isaque e Abraão se tornassem ricos. Não, eles tinham que, como nós, viver uma vida digna e honrada e usar tudo aquilo que Deus já nos abençoou para ter, para se enriquecer. Até os dias de hoje nós temos muita confusão nessa área, que as pessoas começam às vezes a roubar, a fazer desonestidade, fazer coisas erradas porque querem enriquecer por sua própria conta. Mas Deus, Ele nos dá as bênçãos. Deus não quer que ninguém seja mendigo, passe fome e tudo mais. É que as nossas escolhas nos levam a certos problemas nesta vida. Quando a gente confia em Deus totalmente, como é o caso de Abraão e Isaque, a gente vai ver que a gente recebeu as bênçãos, Ele deu as ferramentas, porque todos nós recebemos certas ferramentas de trabalho do Pai. Nenhum de nós nascemos como uma planta perdida no deserto. Não, de certa forma, até a planta perdida no deserto tem as bênçãos do Pai, não é? Mas nós nascemos em uma área que parece tão difícil e às vezes parece que Deus nos colocou sobre maldição, mas não, Deus quer que a gente realize algo maravilhoso com as bênçãos que Ele já nos deu naquelas condições. Veja a condição de Isaque, parece uma condição maravilhosa, mas ele estava entrando numa terra pagã, uma terra que o povo não acreditava em Deus, uma terra que se ele declarasse que Rebeca fosse a sua esposa, eles poderiam matá-lo para tomar Rebeca e trazer para o harém do rei, não é isso? Então veja que não era assim tão fácil. E Isaque chegou ao ponto de ter que mentir, mas Deus o protegeu, Deus protegeu Rebeca. E o mesmo acontece conosco hoje em dia. Às vezes a gente comete erros como Isaque, mas não significa que Deus vai nos abandonar. Não, Deus cumpre as suas promessas. O que acontece é que a gente nunca deve desviar do caminho de Deus. A gente deve estar trabalhando em conjunto de Deus para que essas bênçãos se realizem em nossas vidas. Deus prometeu a Isaque que ele tornaria seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E veja o que aconteceu hoje.
Aquela época, o povo que existia era uma quantidade muito pequena. Mas com o passar dos tempos, hoje nós somos em números incontáveis. Então nós vamos ver que essa promessa feita a Abraão e a Isaac, ela foi totalmente cumprida. E toda essa promessa ainda está em efeito até os dias de hoje, em que nós já recebemos Jesus Cristo e o Novo Testamento. Veja o que está escrito a seguir em Atos 3:25. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados, ao dizer a Abraão: por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Atos 3, versículo 25. Observamos aí que tudo isso só foi possível acontecer através da obediência. Porque toda vez que a gente desobedece, as promessas de Deus para nós, elas se afastam, porque Deus se afasta, a gente está se afastando do caminho certo. Então, isso fica como se estivesse adiado até o dia que o cristão volta para Deus, através de Jesus Cristo, e trabalha em conjunto com Deus, porque nada nos é imposto. Veja aí Gênesis 22:18, no acordo feito com Abraão. E por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Gênesis 22, versículo 18. Tanto Abraão quanto Isaac, eles mentiram quando chegaram a Gerar sobre a irmandade de suas esposas, né? Por exemplo, Abraão disse que Sara era sua irmã, e agora Isaac estava dizendo que Rebeca era sua irmã, para proteger sua própria vida. Isso não significa que eles estavam errados, mas faltou uma total confiança em Deus aí. Tanto Abraão como Isaac, eles passaram por um período de aprendizagem, aprender a ter fé, conhecer a Deus. E nesse período Deus estava entendendo também os seus erros, e Deus protegeu tanto Sara quanto Rebeca. Só para recordar, vejam que Deus apareceu em sonho a Abimeleque para avisar que ela era casada, e dessa forma ele estaria protegendo Sara de ser molestada. E agora, o que aconteceu? De uma forma estranha, o rei Abimeleque viu através da sua janela que Ismael estava acariciando a mulher e deduziu que ela era a esposa dele. Por causa da história, o povo filisteu era um povo pagão, e eles eram um povo que faziam as suas próprias leis. Eles não respeitavam a mulher do outro. Então, o fato de Abimeleque ter agido dessa maneira e até ter chamado a atenção de Isaac, significa que aí havia a mão de Deus. Só para relembrar, vejam aí o que aconteceu na época de Abraão. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse: você vai morrer. A mulher que tomou já é casada. Gênesis 20, versículo 3. Veja também a seguir um salmo em que Deus diz que o seu povo escolhido é protegido por ele. Não toquem em meu povo escolhido. Não façam mal a meus profetas. Salmo 105, versículo 15. Quero comentar um pouquinho com vocês que esse rei Abimeleque é o nome do rei que foi citado naquela época de Abraão e Sara. Porque lembrem-se que a história era basicamente a mesma. Abraão chegando na terra do rei Abimeleque, ele mentiu que Sara era a sua irmã.
com medo de ser morto. E daí houve uma série de problemas. Deus interferiu, protegeu Sara, mas ficou essa parte que Abraão mentiu, apesar de Sara ser meia-irmã de Abraão. Agora, muito tempo já se passou, mais de 20 anos, e nós não sabemos se esse rei Abimeleque é o mesmo rei daquela época de Abraão, porque ele deveria estar muito velho, mas nós sabemos que a idade naquela época era idade muito avançada, não podemos comparar com o dia de hoje. E a Bíblia também não diz se esse rei Abimeleque é um descendente do rei Abimeleque da época de Abraão. Mas é importante saber que ambos os reis são pagãos. Eles são inimigos de Israel. Com o decorrer da história, nós vamos ver essa inimizade presente entre eles. E aí, vocês já entenderam o porquê da história ter se repetido? Veja que Abraão estava passando aquele período de fome. Ele queria sair do lugar que estava e ir para um outro lugar. É o mesmo caso de Isaac. Abraão teve que mentir sobre Sara, falando que era sua irmã, como Isaac teve que mentir sobre Rebeca, falando que era a irmã dele. Isaac ali achando que o pai agiu corretamente e seguindo o seu exemplo. E daí vem os outros problemas, Abraão entrando numa terra pagã. E também Isaac na terra pagã, com o rei que tinha o mesmo nome. E daí Deus protegendo Sara do rei Abimeleque e protegendo também Rebeca do rei Abimeleque. Deus abençoou Abraão com terra, com semente, com bênçãos, da mesma maneira que abençoou Isaac com terra, sementes e bênçãos. Agora, por que é que essa história está se repetindo? Então, eu acho que vocês já chegaram à conclusão que bem no começo, Deus estava ensinando o povo a ter fé. Nós vamos ver que toda essa caminhada do povo para chegar à terra prometida, nós vamos ver que tem muitos passos aí que Deus está ensinando o povo a ter fé. Até hoje, nós não sabemos o que é fé. Veja que no vídeo de ontem eu discuti sobre a vacina, que ainda tem religião falando que não se deve tomar a vacina, porque se a pessoa tem fé, ela está protegida completamente. Isso aí é que a pessoa ainda não compreende a fé. A pessoa está entendendo a fé como algo realizado em nós através de obras. Mas não, a fé é um presente dado por Deus pouco a pouco. E enquanto a gente não tem a fé do nível de Jesus Cristo, para que a gente seja invicto de tudo, a gente tem a natureza humana, as dores, os problemas, tudo que acontece em nossa vida que a gente não consegue controlar. Porque não é porque a gente não tem fé, mas porque ainda não nos foi dado essa capacidade. E essa capacidade vem através da palavra de Deus, que quanto mais a gente aprofunda na palavra de Deus, quanto mais a gente estuda e ouve, não ouvir os outros falar, ouvir a Deus, a gente tem que ouvir a Deus. Aí a fé é acrescentada por Deus em nossas vidas. Aí a história está se repetindo porque é uma maneira de Deus dizer para o povo, para Isaac, que ele era o mesmo Deus. Que o mesmo acordo que ele fez com Abraão estava valendo na descendência de Isaac. Estava prosseguindo o mesmo acordo. A mesma proteção que ele prometeu a Abraão, ele estava dando a Isaac. A mesma bênção, as mesmas ferramentas que ele deu a Abraão, ele estava dando a Isaac.
E nós vamos ver que Isaac chegou no mesmo ponto em que Abraão estava quando morreu. Abraão morreu um homem muito rico. Não que Deus fez um passo de mágica para ele enriquecer, como nós já falamos, mas Deus deu a semente, a terra e as bênçãos, e Abraão fez bom uso daquilo que recebeu de Deus e enriqueceu. E nós vamos ver que o mesmo aconteceu com Isaac. Não percam o próximo vídeo, que nós vamos ver que esses filisteus, o povo que vivia ali na área governada pelo rei Abimeleque, começaram a ter muito ciúme de Isaac. E aí começaram problemas por causa do ciúme. Observei ainda toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos e ninguém para consolá-los. Os opressores são poderosos e suas vítimas indefesas. Eclesiastes 4, versículo 1. Mas isso é para amanhã, na graça de Deus. Muito obrigada pela sua paciência, muito obrigada por estudar comigo a palavra de Deus. Seja de qual for a sua religião, você é bem-vindo para estudar comigo. Mande os seus comentários, faça perguntas. O Grupo Vida Boa é um grupo aberto para todos. Todos são bem-vindos aqui, sem discriminação, porque nós temos um só Deus. Nós falamos sobre uma mesma palavra. É um só batismo, é uma só igreja. Que Jesus nos abençoe. Bom dia, muita paz no seu coração.